Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é coletivismo. Se você já viu influenciado para tomar uma decisão? Você acha que nunca sofreu influência do coletivo para tomar uma decisão? Já parou para refletir sobre a influência disso na sua vida? Fica com a gente aí que vamos tentar esclarecer aí e trazer alguns pontos relevantes sobre isso. Isso aí, galera. Estamos hoje eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Alemão, Trevisan, Alisson Bryan, direto de Goiás, e Andrei Vinícius, direto de Foz. E aí, galera, beleza? Fala, Danilo. Boa noite aí, gente. Alisson, galera, beleza Alemão. aí? Tranquilo, galera. Beleza. Desafiador hoje o tema, né, meu? Coletivismo. Putz, eu vou falar aqui, Polêmico. Muitos temas que a gente falou anteriormente, né? Até cheguei a mencionar, eu vejo muita influência, né? E daí nos temas que a gente tem falado, mas a gente vai estudar, pegar fundo, o negócio é complexo demais, né? Mas é muito presente, né, na nossa vida e já tem feito parte dos nossos temas, né? Inclusive, eu quero até começar mencionando, fazendo relação justamente com episódios anteriores. Por exemplo, eu teve um episódio curto do Direto ao Ponto, quem não viu aí, ó, eu vou falando, se você não conferiu, volta lá, tem específicos sobre esses temas. Se gostar aí, ajude a levar essa mensagem adiante, curtindo aí, compartilhando. Senso crítico. O senso crítico foi de um episódio curto. O senso crítico, a gente se deixa levar pelo coletivismo, que é o quê? O coletivismo é quando uma decisão coletiva chega a infringir, atrapalhar a decisão do indivíduo, a valorização do indivíduo, chega a invadir o espaço do indivíduo. E aí tem uma linha tênue aí, né, que é complexo o tema, mas nós vamos exemplificar aqui com alguns casos. Então, o senso crítico, assim, a gente tende a ter um equilíbrio, né? A gente, quando pensa em tomar uma tomada de decisão, falou, vou conduzir com um certo equilíbrio. Por exemplo, vamos falar um exemplo político. Aí você tem dois pontos de equilíbrio, né? Tem um que eu acredito que seja com a média das pessoas. Vamos supor, nós temos dois pontos. Os mais extremos a um lado, os mais extremos ao outro lado. Então o equilíbrio seria aqui. Porém, essa régua de pessoas, ela pode estar deslocada em relação ao equilíbrio do senso crítico. Porque o seu senso crítico não precisa estar atrelado à média das pessoas, entendeu? Eu me vejo nisso hoje. Eu acho que nossos valores sofrem grandes influências de ideologias, foi até outro tema aí, ó, aproveitando também. Então eu acho que esse senso crítico das opiniões, eu acho que ele está deslocado hoje. Então minha opinião tem de ser parece que está fora do equilíbrio. Já tive até discussões sobre isso com algumas pessoas. Então parece que está muito fora, mas não é. É que ao meu ver, o nosso senso crítico não tem que ser baseado pela média das pessoas. Pode ser que você pense muito diferente, mas se você tem essa convicção, seus valores e suas decisões. Então isso é um ponto. Agradar os outros. Tem momentos que a gente é influenciado pelo coletivo para entrar em um grupo, por exemplo. Hoje, universidades públicas, um exemplo. Tem muitos momentos que as pessoas se deixam levar por uma opinião, um ambiente, frequentar um lugar, ou você é influenciado pelo coletivo até para ser aceito num grupo. Então, isso é uma coisa também. Agradar os outros, como comentado no episódio, atrapalha da gente alcançar diversas coisas. Tem a decisão versus condição, né? A condição é muito influenciada pelo ambiente. O ambiente, o coletivo, pode influenciar sobre sua decisão. No episódio, a gente falou da importância da decisão, que ela não pode estar atrelada à condição. A gente tem que tomar decisão de acordo com os nossos valores. Danilo, você fez um review aí dos nossos episódios? Isso, cara. Porque isso que motivou a mencionar o tema, né? Você vê, ó, e tem vários, hein? Ligou tudo, cara. Ligou tudo. Vinculou, cara. Como tornar-se relevante? Como se torna relevante? No seu propósito. O propósito é individual, não é coletivo. Nós somos induzidos desde o ensino a ser tratado meio de forma padrão, né? O ensino tradicional, até baseado recentemente aí, Paulo Freire era o patrono da educação, é um negócio muito homogêneo. A educação brasileira não valoriza a vocação.
Se você trabalha vocação, tende as pessoas a se encontrarem e atuar aonde você vai se destacar e vai ter prazer. E aí é o seu propósito, né? Questão do vitimismo. Vitimismo é uma coisa, momentos difíceis que a gente vive. A gente vive ainda saindo aí de uma pandemia, né? E essa onda de vitimismo, de mortes, de dificuldade, de bloqueio, ela toma conta. A gente é influenciado pelo meio. Se você vê um jornal lá, eu, graças a Deus, estou bem ausente disso, não estou acompanhando essas coisas, estou vendo podcasts semelhantes ao nosso, estudando, isso tem sido muito bom. E dá uma energia, cara. Um dia, se eu me pego, estou na casa de alguém, tá ligado lá, eu sou afetado por isso. A gente vê o poder que isso tem sobre nós. O poder do não. O poder do não, o episódio também, o poder do não é não ao coletivo, cara. Não é porque todo mundo tá indo, eu tô pegando gosto, cara, de fazer isso. É gostoso, porque quando você tem um senso crítico, eu não tô tentando, claro que baseado em algum valor, né? Não é simplesmente pelo prazer de discordar, mas não se deixar levar sendo contra o seu coração. Se é não, não vou fazer, e eu acho que isso é muito bom para nós. Aí entra a ideologia, que é o outro episódio que a gente comentou também. Hoje, politicamente, tem os extremos, né? São dois coletivos, vamos dizer. Ou você se enquadra no extremo X ou no extremo Y. E se você destoa de uma palavra desses dois extremos, você já tá fora. Ou seja, não é mais aceito, cara. Você escolhe um desses dois times e concorda com tudo, viu? Se você discordar de alguma coisa, tá fora. Porra, meu. Ou você é comunista ou você é fascista, né? Hoje em dia. Exato. É isso aí. Que discurso pobre, né, meu? Vamos ter o senso crítico, cada um é um indivíduo e estimular o seu senso vai levar à evolução pessoal, a gente se encontrar, né? Não à toa, tanta gente depressiva, ansiosa, né, com problemas. Aí um exemplo, trazendo para minha vida aí uma experiência, né? Posso só fazer uma partezinha antes? Claro, opa, fala aí, Alisson. Depois desse review todinho que ele fez, você não correr lá e assistir os episódios que você perdeu, você vai estar jogando a pesquisa do Danilo fora. Ele passou do primeiro episódio ao último, então você tem que correr lá, assistir e dar o feedback pra gente, porque essa pesquisa aí valeu, hein? Verdade, é mesmo, ó. Pesquisa. Pois é. Isso aí vai virar um projeto futuro. Já deu pra ver que tem uma base já, hein? Tá no ar. Verdade, projetos novos virão aí, é só início. Isso é só sombra do que está por vir. Então, por exemplo, eu tenho muito a me cobrar. Eu acho que geração a geração a gente tem que evoluir, né, cara? Eu vejo coisas que meus avós passaram, meus pais passaram, sempre proporcionaram condições melhores, né, para a geração seguinte. E eu me cobro muito disso e me vejo em grandes dificuldades. É uma coisa que eu me cobro e eu quero passar condições melhores para o meu filho. Aí vamos ver no trabalho. O trabalho, né? O meu, igual eu falei, já foi meio conduzido pelo meio. Não que eu gosto do meu trabalho hoje, sou grato, é o meu sustento, mas assim, não foi trabalhado minha vocação, vamos ver o que você tem e vai escolher isso. E a tecnologia exige cada vez mais isso de nós, né? Você atuar no seu propósito, porque tá tudo cada vez mais otimizado, mais enxuto, exigindo mais das pessoas, né? E tá mais difícil, né? Os chineses estão aí para fazer tudo pela menos da metade do preço do que a gente faz, né? Então, eu vejo isso como uma evolução da humanidade, a gente atuar no nosso propósito, a gente valorizar essas questões que a gente traz aqui, que são relevantes, e assim, a parênteses que eu ia trazer para minha vida, né? Os metalúrgicos nos anos 80. Era um ramo muito rentável, assim, te dava uma qualidade de vida boa, e você mudava de empresa, a época era tão boa, tem casos, tem um cara que trabalha na empresa que ele trocou de uma para outra por causa do apelido. Ele tinha um apelido que não agradava a ele mudou para outra grande montadora por causa do apelido, e chegou lá o apelido de alguém descobriu e não adiantou nada, mas enfim, o cara conseguia ter um padrão de vida sem atuar no propósito, sabe? Você conseguir levar uma vida dignamente, trabalhando, legal, é o que eu falo. Os desafios da geração eu vejo como se fossem outros na época. Mas hoje, cara, eu vejo que é uma necessidade. Se a gente não tiver no nosso propósito, e eu vejo isso como uma evolução da humanidade, vejo isso como uma coisa boa, se a gente não tiver no propósito, não tiver alinhado, vocação, sem o coletivismo, valorização do indivíduo, a frustração é garantida, porque a cobrança eu vejo sendo cada vez maior também. E a solução não é atribuir a fatores externos e nem tratar coletivamente.
Pra começar isso, tem um outro parênteses aí, mas a gente coloca depois. E aí, galera? Legal, Danilo. Introduçãozinha. Esse foi o resumo do Danilo. O resumo do bate-papo. a Ele vida se do bate-papo. conteve hoje, hein? Tema bom, né? De boa. Ó, vamos lá. Minha pesquisinha aí acabou entrando no... não tem como falar de coletivismo e não falar de individualismo, né? Que é o antagônico aí, né? Um de outro. Boa. Então, eu vou dar a definição no dicionário do que é coletivismo. Doutrina ou sistema social em que os bens de produção e consumo são igualmente distribuídos por cada membro da coletividade. Tá? Então, é meio que o coletivismo, eu posso meio que associar ao comunismo. Então, tudo que é ismo aí é meio complexo para minha mente, entendeu? Eu acho que é um pouco puxado Soa aí. bem. Não cai muito bem nos meus ouvidos. O comunismo com o coletivismo. O coletivismo acaba caindo muito de ficar nas costas do outro. Aí tem sempre os chupins, né? Os chupins que ficam chupinhando nas costas dos outros. Então, o coletivismo eu creio que não é uma coisa muito saudável. E aí, gente, não é uma coisa de hoje em dia, dos anos 2000, 2020. Fui buscar na Bíblia coisas que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. E eu falo para vocês que tem diversos versículos que, assim, não fala a palavra coletivismo, mas dá muito a entender sobre isso. Eu vou falar aqui, João 11:50, ele fala assim, ó, que é um caso bem de pensamento coletivismo. Ó, começa assim: na igreja primitiva de Jerusalém, as pessoas juntavam seus recursos e davam aos necessitados para que ninguém carecesse de nada. Em Coríntios, Paulo encoraja a igreja de Coríntios a dar financeiramente à igreja de Jerusalém, para que haja a igualdade. E quer ver outro também que eu tenho foi do Coríntios de Paulo para a igualdade, é isso aí. Aí do versículo 13, a chave de observar nesses exemplos, no entanto, é que as pessoas sempre fazem o quê? Sempre um ajudando o outro para igualar e aqui sempre por baixo. Então, eu creio que assim, o coletivismo aí, cara, não dá muito futuro. Eu sei que tem muitos partidos políticos que pregam isso hoje em dia ainda, e não fala explicitamente, né? Mas o plano de governo é sempre pautado em políticas sociais que eu acredito, não estou dizendo que não deve existir política social, eu acredito que tem que ter política social, mas de uma maneira, eu acho que um pouco diferente, né? Eu acho que você tem que realmente ajudar, por exemplo, nessa pandemia agora, teve o auxílio emergencial, eu concordo, eu acredito que tem que ter uma ajuda realmente. Tem alguma classe que é muito baixa, pessoal muito, não tem nada mesmo, tem que ter uma ajuda, mas eu acho que tem que ter por um certo tempo, tem que vir acompanhado desse coletivismo de um programa que ensine essa pessoa, que capacite essa pessoa. Estimular o desenvolvimento, né, Eduardo? Isso, que capacite ela para que ela não fique o resto da vida dela dependendo desse auxílio, desse coletivismo, dessa situação. Que venha, ajude, sim, ajudo. Só que eu vou te dar um plano, olha aqui, para você receber isso, você vai ter que estudar. Prazo determinado, né, de preferência. Isso. Dentro de 6 meses, vamos dar um exemplo, 6 meses, você vai receber 6 meses. Desses 6 meses, você vai participar desse programa aqui de capacitação e depois disso fazer parcerias com empresas. E assim, eu acho que é um negócio mais amplo. Então, eu acho que o coletivismo acaba sendo uma coisa assim negativa para a sociedade. Nesse sentido, eu vejo como uma coisa negativa para o que vivemos hoje, da forma que vivemos hoje. Sim. Legal. O que eu queria comentar é que o Eduardo falou da questão partidária, né? Só que também não é só um lado, né? Que o coletivismo vale para todos os tipos de partido, porque parte de um grupo, né? Uma ideia de um grupo, do qual os indivíduos
eles se tornam reféns daquela ideia, né? Então, se você, igual o Danilo falou no começo, se você vai contra a ideia do partido, automaticamente você é linchado lá, você é o destaque negativo do grupo e provavelmente você vai ter que ser expulso do grupo, vai ter que arranjar outro grupo, né? Porque ali você já não vai ser mais aceito, sua opinião já não tá de acordo, digamos assim, né? E uma coisa que eu tava refletindo é que todos nós, assim, quando a gente viu o tema, ficamos um pouco espantados, porque, assim, ninguém tinha uma segurança, não é um tema muito corriqueiro nosso aí, né, do dia a dia. E eu tava refletindo que muito por causa que não é do interesse do coletivo que está no poder hoje, né, no poder como governo, né, que sempre esteve. É muito do interesse que as pessoas, os indivíduos, saibam desse tipo de... É uma estratégia, né, de domínio, e acaba que esses temas aí não são tão debatidos em sala de aula. Hoje, com a internet, a gente até consegue encontrar aí com uma facilidade maior, mas sempre é através de filósofos, né, de pessoas que têm um conhecimento mais profundo e não fica, às vezes, tão claro para a maioria da população, né? Então, eu falei assim, olha, não é um tema que eu domine, mas eu vou ir atrás de estudar. Cheguei a assistir alguns vídeos e vi algumas coisas. E eu queria citar aqui um livro, né? Sempre gosto de trazer um livro aí. E tem um livro da Ayn Rand, A-Y-N Rand, né? É uma mulher aí muito, muito famosa também, uma autora muito famosa aí, pelos seus pensamentos críticos, né, da sociedade e tanto até do coletivismo. E o nome do livro é O Cântico. E nesse livro é bem interessante que na história o personagem ele tá no futuro, só que esse futuro, algumas coisas é como se ele fosse pro futuro, mas tem coisas que era como se fosse o nosso passado, tipo, parece que regrediu, entendeu? Como se a sociedade tivesse regredido. E lá, uma das palavras que é proibida, se você falar essa palavra, você é fuzilado na hora, você morre na hora, sem nenhum consentimento, nenhuma punição. Se você falar a palavra eu é proibida de você falar lá nesse tempo e espaço, né? E aí o personagem, uma hora lá, ele faz uma criação de uma tecnologia lá, e aí, quando ele vai apresentar lá pro coletivo que tá dominando, ao invés de ele falar eu criei isso, ele fala nós criamos isso. Só que ele quer dizer que só foi ele que criou, entendeu? Pra ele não ser morto. E aí, o coletivo lá pergunta, né, a classe dominante, vocês criaram isso em conjunto, né? Todo mundo participou? Aí ele fala, não. Aí a resposta que ele tem é, então não é bom. Se todo mundo não participou, então não é bom. Ou seja, quer dizer que o indivíduo ele é incapaz de criar algo que seja bom se não foi passado por um grupo que tenha concordado com tudo que ele tinha feito, entendeu? Então é uma forma de você diminuir o indivíduo ao máximo, como se o indivíduo fosse, sei lá, uma ameba que não consegue se virar sozinha, não consegue criar nada sozinho, não tem capacidade nenhuma e ele precisa estar dentro de um grupo para ele conseguir ser alguém, entendeu? Achei bem curioso esse livro. Não li ele, vi mais um resumo, mas é um dos livros que eu gostaria de ler e recomendaria também. Achei bem interessante essa pegada meio metafórica, né? Sim, interessante. Se não passa num crivo, não é válido, né? E aí fica fácil de controlar, né, Andrei? Se não agrada lá coletivo, mata a ideia, né? Isso. Legal, mano. Nunca tinha ouvido falar, não. Valeu, hein? É O Cântico? O Cântico, foi isso. Legal. Acaba que é meio paradoxal essa ideia de coletivismo, né? Porque sempre tem uma casta dominante, igual o Andrei falou do livro aí, sempre tem uma cúpula que toma as decisões, mas se é coletivismo, por que você parte, se é todo mundo igual, por que tem sempre a diretoria ali, tem essa cúpula para decidir, né? E, tipo, é meio utópico a pessoa não poder ter a voz individual ali, isso não é respeitado. Então, se você for parar para pensar, é um meio de controlar, né? É um jeito de controlar as pessoas. Então, porque a ideia do individualismo, que você não pode
expressar o seu pensamento individual, é meio que complicado, porque, igual o Eduardo falou da questão das políticas sociais, cara, tem gente que se acostuma com isso, né? E aí ele tá bom para ele sendo controlado daquele jeito e eu não quero nada mais que isso, então vou ficar aqui porque tá cômodo. E isso é uma ideia que o coletivismo impregna na cabeça das pessoas, né? Por quê? Porque eu vou me esforçar se vai ter alguém tentando colocar aqui pra gente se igualar por baixo. Exato. Esse E é o cai o ponto, é igualado por baixo, né? Sim. As pessoas tendem a se acostumar com o que é mais fácil. Deixa alguém pensar alguma coisa aí e aceitar. Aí depois culpa todo mundo, né? O governo, culpa a sociedade que não enxerga ela. Mas o problema é que do jeito que é fabricada nessa ideia, a gente já não tem isso na base. Aí você já começa acreditando lá. Depois você cresce acreditando nisso, né? Que alguém tem que fazer alguma coisa por você. E quando você recebe qualquer esmola, você acha que tá bom. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu acho que daqui para frente as informações, como estão mais disponíveis devido à internet, eu creio que isso tende a diminuir com o tempo. Sim, eu também tenho ficado bem otimista, de acordo até com o conteúdo que a gente busca, né? Uma coisa que é menos comum, né? Assim, canais independentes trazem informações mais relevantes, eu vejo, né? Vocês comentaram que eu achei muito interessante a ideia de dividir essas coisas, né? Até pela definição do Eduardo e o Alisson comentou agora também. Vocês todos mencionaram algo semelhante, mas assim, a partir do momento que divide as coisas, equaliza por baixo, baixa o desempenho como um todo, né? Por exemplo, hoje a humanidade desfruta da medicina avançada. Foi muito por méritos de pessoas individuais, né? A gente teve ao longo da história aí pessoas que têm um propósito tão forte que não tem nenhuma família, né? Ele se abdica de um benefício próprio em prol do coletivo, né? Por características pessoais. E tem até aquela analogia para simular que a média do todo cai. Talvez a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje, não teria a medicina que tem hoje, a expectativa de vida não tinha subido, a pobreza e a fome não teria caído, se caso não tivesse esses valores individuais, né? Tem aquela analogia da escola, né? Vamos pegar a média dos alunos, vamos somar a nota de todo mundo. Tem os que têm mais e os que têm menos, não, mas todos têm que ter o seu mérito, vamos dividir, porque é o coletivo, é a história aí igual o livro lá, não, todo mundo tem que passar pelo VDD, todo mundo vai ter a mesma nota, então soma a nota de todo mundo e divide pela quantidade de alunos. Na média. O que acontece? Que o cara que tirava 10 fala, caramba, eu tô estudando agora para tirar 5. O cara que tirava 0 fala, pô, beleza, eu tô tirando 5, passei. Nos primeiros meses, beleza. O pessoal todo mundo passa, todo mundo tira 5. Agora o cara que tira 10, o cara que tira 0 fica badernando lá o ano inteiro, o semestre, enfim, o período, e o cara estuda para tirar 5, falou, vou parar de estudar, e a média geral cai, né? Isso é um fato, né? Desmotiva a evolução, né? Sem dúvida. Isso é inevitável. Outro coletivismo, acho que se aplica falaram que é do Silvio Santos essa frase, né? Que o único lugar que deu certo isso é na penitenciária. Todo mundo usa a mesma roupa, come a mesma comida. Não tem como mudar. Aí lá funciona. Esse mundo da meritocracia também não é muito bem-vinda, né? Sim. Como você falou da escola aí. Eu ia comentar Falei, assim, né? às vezes pode ser um tema um pouco complexo, tentar simplificar. O coletivismo é como se fosse um formigueiro, onde as formigas têm que seguir aquela ordem ali e cada uma tem o seu papel e não tem como ela sair daquilo, aquele é o papel dela. E o problema é que eu acho que é muita ignorância você querer comparar a sociedade humana, que nós precisamos um dos outros, né? E dizer que nós temos que viver como se fôssemos formigas, entendeu? Porque as formigas, elas têm aquela vida delas, só que nós temos sempre um propósito de evolução, né? A gente está sempre
buscando, o ser humano tem aquela natureza de estar incomodado, inconformado sempre, buscando melhorar, né? Ele sabe que tem esse poder de criação, consegue mudar a realidade dele, né? Tem a consciência, né? Isso, não tem como a gente querer comparar, às vezes, só porque nós dependemos uns dos outros, não quer dizer que temos que concordar e que é só uma verdade única. Não é bem assim, né? Acho que cada um tem a sua individualidade, que é o que o individualismo prega, né? E eu vi que muitos dos que defendem o coletivismo criticam, dizendo que o individualismo é como se fosse um egoísmo. Mas não tem nada a ver, é só o respeito da individualidade de cada um tem seu pensamento livre, mas que, apesar de pensar livre, tem essa noção de que uma pessoa precisa da outra para ajudar, cada um faz o seu papel, mas não que seja obrigado, entendeu? O problema é ser obrigado a fazer algo, mesmo contrário aos seus princípios e valores, né? Ô, Andrei, seguindo essa mesma linha aí, desculpa aí, Alisson, só complementar um negócio aqui, seguindo a mesma linha aí que o Andrei falou, na própria Bíblia, Jesus fala assim, ó, e para você ver que não é errado o individualismo, né? Na parábola que Jesus fala, a história do pastor, que deixou o rebanho para buscar um cordeiro. Então ele largou o coletivo para buscar um individual. Então, não é errado. E também tem uma outra palavra de Jesus que fala que a mulher varre toda a casa para encontrar o que havia perdido. Então, nas duas parábolas, ela acaba deixando o coletivo e valorizando o indivíduo. Então, a própria Bíblia tem essa ideia, né? Então, não tem por que falar que é um egoísmo, né? Não tem. O próprio Jesus, em parábolas, nos falou isso. Né? Então, sim. Interessante. É uma coisa bem... Quantas vezes a gente não... Na escola, ou não até mesmo no trabalho, tinha aquele cara esquisito lá, que você fala, puta, mas esse cara é mais esquisitão. É louco, é doido. O cara na dele lá. E quando o cara estoura, né, meu? O cara vira um cara fora da média. O cara é feroz mesmo. Então você tem que, quando você acreditar numa ideia, você tem que, não pode se preocupar com os outros, né? Eu acho que nesse tempo que a gente tá junto aqui, isso já mudou bastante, eu acho que nas nossas cabeças, nas nossas atitudes, né? Pra caramba. Creio que tá bem melhor pra todo mundo aqui. A diferença do louco e do gênio é o resultado, né? Enquanto não dá resultado, boa. é louco. Boa, legal. É verdade, mesmo. Fala aí, Alisson, você queria falar, pô? Eu te cortei. Tipo assim, é igual o Andrei falou, quando a gente entrou em pauta esse tema, é um tema bem difícil e mexeu um pouquinho com a minha cabeça pesquisar sobre isso, porque desde sempre na sociedade que a gente vive hoje, na geração que eu cresci, você tem aquela ideia de que coletivismo, essas coisas, são boas, porque tá lutando pelo bem geral de todo mundo. E durante as pesquisas, cara, isso dá uma estremecida dentro da minha cabeça, porque se você for parar para pensar, o coletivismo, em vez dele ser uma coisa que enaltece todo mundo, ele é uma coisa que corta os seus direitos. Porque o seu trabalho não é seu, o que você produz não é seu, é do grupo. Então, tipo, em vez dele ser uma coisa boa, dele te colocar pra cima, dele proteger o cidadão, ele corta os direitos da pessoa. Isso é uma coisa muito louca na minha cabeça, porque o que a gente é ensinado, o que a gente aprende é que coletivismo é bom, todo mundo, exatamente, tá todo mundo junto ali, vamos se ajudar e tudo mais, vamos ficar aqui junto, porque ninguém vai passar necessidade. E se você for parar pra pensar, o cerne do negócio mesmo é tudo nosso, então o que você produziu é meu, não é seu. Então isso deu uma bugada boa na minha cabeça durante essas pesquisas e por isso que eu fico meio assim com esse tema ainda. Ô Alisson, eu acho que, por exemplo, a religião é muito limitadora, né? Eu acho que não sou contra a religião, não tô aqui para falar mal de ninguém, mas a religião, ela acaba limitando muito. Eu não vou poder perder essa piadinha. Desculpa. Mas você é contra. Tem uma religião que você é contra, é o budismo, porque você falou que não gosta do ismo, então budismo você curte bem. Não, mas contra a religião. Não, você que é budista, o Eduardo não gosta de você porque é o budismo. Ele falou que não gosta do ismo. Não gosto do comunismo, do coletivismo, disso. Olha, irmão, seu microfone tá fechado. Fala aí. Se você for budista,
Se quiser mudar a cabeça do Eduardo, manda uma mensagem pra gente aqui. Fecha o microfone do alemão, tá, nada a ver. Corta isso aí. Não tem nada a ver, não. Mas, brincadeira. Por que, gente? Porque assim, a religião acaba limitando a gente. Ela fala isso, então, o que eu penso, né? Se a gente for buscar diretamente na fonte, que é a Bíblia, você não precisa seguir o que a religião te fala. Porque, por exemplo, aqui, eu dei 2 exemplos de Jesus valorizando o individualismo. E na igreja te fala que você tem que se doar pro próximo, você tem que largar tudo para você ser ou para dividir com o seu irmão. Então, assim, é meio complexo, é meio paradoxo. Então, antagônico, né? Porque na Bíblia, se você vai na fonte, Deus tem várias passagens que Deus também fala. Você tem que dividir o pão, uma série de outras coisas. Eu acho que acho que não é errado dividir. Não é errado. Mas... Tem que ter um equilíbrio. Mas você tem que valorizar o individualismo. E você não pode ver o individualismo como uma coisa negativa. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio, obviamente. Você não pode ser tão individualista que você vai chegar a ser egoísta. Eu acho que deve existir um equilíbrio na vida da gente, tanto pra gente não ser tanto individualista, nem tanto seguir o coletivismo. Então vamos colocar na balança ali, deixar mais ou menos igual. Eu acho que é muito legal essa parte. Assim. Mas de verdade, eu acho até que aí você falou aí do individualista e tal, esse cara não se cria, ele pode crescer, o cara que é egoísta, ele vai crescer, mas ele vai cair, do mesmo jeito que ele cresce, ele cai. Então, tipo, e é uma coisa que eu não domino tanto a Bíblia. Quando vocês ouvirem, igual vocês ouviram no meu episódio do Por Dentro do Bate-Papo, eu não sou um cara que domina tanto a Bíblia, eu tô tendo essa questão agora de espiritualidade há pouco tempo. Mas, cara, é uma ideia que eu tenho ouvido de algumas pessoas que falam sobre essa espiritualidade e entra muito na minha cabeça, faz sentido de uns tempos pra cá, é que se eu tenho muito, eu consigo ajudar mais. Então não tem nada de errado de eu construir uma grande fortuna ou eu correr atrás das minhas coisas, porque é muito mais fácil eu ajudar a pessoa tendo muito do que sendo um cara que não tem nada. Se eu vivo com o básico, como é que eu posso ajudar alguém? Isso é até complicado. Então acho que é muito o que você está falando aí, Eduardo. Não tem a Bíblia, né? Porque o pessoal, algumas pessoas usam alguns trechos da Bíblia para criticar a questão do acúmulo de fortuna, de ser rico e tudo mais. Cara, e não é. Isso são trechos distorcidos, porque se eu tenho muito, eu consigo ajudar mais. É igual... Isso. Queria falar o trecho quando o avião tá caindo, né? Você tem que colocar a máscara primeiro em você, né? Se você não se ajuda, como é que você vai ajudar as outras pessoas? E é o mesmo princípio de prosperidade, né? Exato. Mas o coletivismo não gosta da ambição, né? O coletivismo não segue o canal do Andrei lá. Não aceita isso. Eu queria fazer uma pergunta pro Alisson. Rico vai pro céu, Alisson? Total! Total. Eu acho que vai. E o que é legal... pelo menos. Aí sim. Esse bug no cérebro que dá, não é à toa que a gente trouxe esse tema. Isso dá mesmo. E não é à toa, porque aquela questão do equilíbrio que eu falei, existe um desequilíbrio nessa mentalidade. Por isso que a gente traz até esse tema. Claro, a gente não quer puxar e falar, seja individualista, seja egoísta. Não é isso. É que, ao meu ver, esse bug que dá na nossa cabeça é justamente porque esse senso tá desequilibrado. Por isso que a gente acha que é só em prol do coletivo. A gente se sente até culpado se você tá num lugar e as pessoas estão numa condição muito inferior à sua, né? Você tem um sentimento de culpa em conquistar alguma coisa. E esse pensamento até te impede de evoluir, né? E é o que a gente tá falando. Se você tá bem, na verdade, você estimula o crescimento, né? Ninguém tira, um não tira do outro, né? E não é deixar de ter essa empatia de viver em sociedade, muito pelo contrário, né? Você estando bem, você pode ajudar, é justamente o que vocês falaram. E eu, cara, estudando agora a complexidade do tema, né? Eu fui além e é difícil, é o que a gente fala, é uma coisa não de fácil compreensão. Mas a gente trouxe muitos exemplos legais aí que eu achei muito bom. E teve um ponto que eu vi que é o seguinte, cara, olha que interessante, né? O Eduardo comentou logo na sequência, né, do individualismo e o coletivismo, né? E o individualismo extremo
ele pode ocasionar um coletivismo. Como? É aquela questão de dividir, fracionar a população, né? Você valoriza o extremo do indivíduo. Lá, vamos dar um exemplo, uma praia. O cara chega lá com um rádio, ele tem direito de ouvir o que ele quiser. É o individualismo extremo. Ele chega lá com a caixa, aquelas potentes lá na praia, mete o som lá, um funk, uma música vulgar, sei lá o que seja, e todo mundo vai ser obrigado a ouvir, porque ele tem o direito individual dele, né? Então, esse é um exemplo. Pô, o cara tá faltando bom senso, né? Isso, você tem que ter um bom senso. E muitas vezes, o que acaba sendo a solução? Um órgão para amenizar e para controlar isso. Então, você vê, aí volta pro coletivismo. Pô, já que não deu certo esse extremo do individual, alguém vai representar e vai intermediar isso. E aí é o coletivismo, que aí é o grupo, a cúpula, como a gente comentou, tomando a decisão pelo todo. E aí, o que é mais caro? Uma cúpula tomando a decisão por todos, vai ter mais gente feliz assim? Ou é um bom senso, cada um tem um bom senso e respeitar o espaço do outro? Acho que vai ter mais gente feliz dessa forma, né? Então, muitas vezes também, como é complexa essa filosofia, mas é bom a gente pelo menos saber que existe, né? O individualismo extremo leva a ter algo para controlar e intermediar esse conflito. Olha só, até isso também estimula a ter um coletivismo. Olha que louco, cara. E aí só a cabeça bugando, né? Eu tô aqui tentando entender, viu, Danilo? Não entendi muito bem ainda, não. A cabeça bugando. Ó, por exemplo, outro exemplo. Teve esse exemplo da música, né? O cara tá com a música lá. Fala aí, Andrei. Não, só ia falar, deixa eu ver se eu entendi. É que, tipo assim, alguém exagera e aí a solução é punir todo mundo. Ninguém escuta som mais, acabou. Se aquela pessoa não sabe usar o som, é problema de todo mundo agora. Isso é um... Entendeu? Aí você coletiva o problema. Exatamente. Deve ser definido por outras pessoas que nem estavam ouvindo a música. E isso é frequente, cara. Ó, pegando o ensejo hoje é a polarização das coisas. Vamos falar do democracia, né? Hoje a gente vive democracia velada, né? Porque é democracia, mas tem coisas que você não pode falar. Como, por exemplo, Magalu teve o processo seletivo lá só para um público específico, né? Acho que só para afrodescendentes. Beleza. Você pode concordar ou não. Mas se você não concordar, você já pode ser rotulado de alguma coisa, de fascista ou algo do tipo. É uma democracia velada. Você tem que concordar porque hoje em dia o coletivo impõe que isso é válido, isso é legal. Eu, particularmente, sou contra. Um olhar crítico, quando você começa a ver as coisas com um olhar crítico, você vai ver que o coletivismo, na verdade, ele na verdade, ele é um tipo de autoritarismo, né? Quando fala a palavra autoritarismo, todo mundo se assusta. Mas se você for parar para olhar com olhar crítico, o coletivismo é uma forma de autoritarismo, cara. Total. Termina em ismo lá, Alisson. Termina em ismo aí, ó. Ismo. Ó, Alisson, você chegou numa conclusão que é mesmo, viu? É mesmo. Isso aí eu pesquisei, eu esqueci de falar, mas eu vi na minha pesquisa. Isso aí de fato é. Mentira, eles combinaram para o Alisson falar um pouco desse do Danilo. Tipo assim, eu sei que pode até criar. Eu sei que pode até criar um pouquinho de polêmica, mas pra gente exemplificar isso é a questão dos sindicatos. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu uma pessoa que não concorda, não que não seja justo, não seja uma forma justa de protesto, a questão da greve. Vou usar mais o exemplo de professores, porque é o que eu já tive mais contato. Mas quando algum professor não concorda com alguma greve e tenta continuar o trabalho dele, é aquele cara que é o fura-greve, é o cara que não apoia a causa. E, cara, o cara tá sendo individual. Ele tá pensando que ele não concorda com o que você tá reivindicando e ele quer fazer o trabalho dele. Só que você obriga o cara a ficar parado. Então, isso é meio que complicado. Isso é autoritarismo. Não é coletivismo, é confusão, né? Fala aí, André. André, falar. O Eduardo trouxe a palavra aí, né, da Bíblia, né? O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele é um indivíduo que é único e foi contra o coletivo que estava na época, né? Tanto que ele acabou sendo crucificado por causa das ideias dele, da maneira dele, das ações dele, que iam contra o que estava estabelecido, não era bem visto, né? Só que, como ele é um ser superior, ele acabou se sacrificando
mesmo as pessoas, muitas delas não gostando dele, não gostando do que ele estava passando, né, daquela mudança, né, de pensamento que ele estava trazendo, e mesmo assim ele foi lá, sacrificou por todo mundo, independente se você gostava, se não, entendeu? Então é um exemplo, às vezes não precisa nem buscar, é só o exemplo, né? Não precisa nem buscar muito a palavra para analisar, é muito isso. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente começa devagar, parece que o tema não vai render, e aí com o negócio um emenda no outro, pega fogo, e um joga uma polêmica, e outro coloca outro, e o tempo vai passando que a gente tem que encerrar. Já deu nosso tempo aí, já deu nosso tempo aí. Então vamos começar as considerações finais aí, vamos começar pelo Bruno. Aí, Bruno. Legal que exatamente o que você falou, Eduardo, parece que não ia rolar, a gente demorou para começar a gravação, né? Começou a estender outros temas. Mas eu achei legal o ponto que o Alisson falou do autoritarismo, né? Se você pegar alguns países que pregam coletivismo, como a Venezuela da vida aí, né? 10% se eu não me engano, são 10% do país é funcionário público, e são só esses caras aí que tem grana, o resto tá tudo no mesmo nível, só que tá tudo no nível ruim, né? Baixo. Então, vamos nos valorizar, né? Vamos valorizar o que a gente sabe, o que a gente quer aprender. E quando você consegue um resultado legal, você vai dividir isso com o seu próximo. Não tem como você ver alguém da sua família estiver ruim, você vai trabalhar em cima disso, né? Não é ser egoísta, é pensar como unidade, acho que é isso. Certíssimo. Andrei Vinícius. Eu queria até pedir o pessoal aproveitar e deixar o like, deixar um comentário também, um feedback. A gente tem recebido alguns feedbacks dos outros episódios, tem sido muito bom, porque a gente consegue ver também opiniões externas daqui do grupo, né? E a gente também respeita o individualismo de cada um, e pode criticar, pode elogiar o teu pensamento, com certeza a gente vai analisar e vai ser bastante engrandecedor aqui para nós, né? Eu queria aqui soltar aqui um exemplo aqui que é meio atual sobre coletivismo. Lá na Coreia do Norte, o ditador lá riscou lá uma lei que as pessoas têm que entregar o cachorro, todo mundo tem que entregar os animais de estimação, porque a princípio é para fazer alimento, virar comida, entendeu? Então, assim, para você ver como que o pensamento coletivo supera, né, a imposição e a obrigação, né, do indivíduo, que não tem escolha, ele vai ter que seguir aquilo, senão ele também vai pra bala junto com o cachorro. Vai pra degola. Muito bom. Complicado, né? Agora eu queria fazer um papel tesoura. Alisson e Danilo. Quem... Vai. Depende de quando que você quer terminar. Não, vamos lá. Vamos lá, Danilo. Vou surpreender. Vamos lá, Danilão. Vai lá, manda ver. Deixa o Alisson. Vou surpreender, vou ser rápido, meu. Achei legal. A última analogia aí me marcou para esse fechamento que o Andrei comentou, né? De Jesus, né? E em tempos de pandemia, eu penso o seguinte: a gente tem bom senso, a maioria do nosso público aí é adulto, né? E a gente sabe a maioria das coisas o que é certo e o que é errado. E no momento de você desagradar o coletivo, eu pergunto uma coisa: você está a serviço de quem a sua vida? A lei dos homens ou a lei de Deus? Então, seu coração sabe a quem você tem que servir, segue seu caminho. E pode falar não pro coletivo, se for o caso, sem problema algum. Beleza. Alisson Brian. Alisson com 2 L's e Y. Brian, como se pronuncia? Esse é o Instagram do menino. Segue lá, que todo dia tem mensagens muito boas. Conteúdo bacana, de positividade. E o dia que não tá legal, ele fala real. Essa semana mesmo teve um dia, poxa, deu tudo errado no meu dia. Eu tô aqui para falar para vocês. Então é a realidade, gente. Segue lá que o Alisson posta a realidade da vida. Não fica só agregando sempre aquelas fotinhas bonitinhas do Instagram, não. O cara mostra a real, nua e crua. Verdade. Vamos lá, Alisson. Esse é um exemplo, viu? Eu não sigo o coletivismo. Quando eu tô mal, eu vou no Instagram e
falo que eu tô mal, não sou igual a galera que fica lá só postando as coisas bonitinhas. Galera, é o seguinte, o recado para esse episódio que eu tenho para finalizar aqui é a questão de transbordar. Eu só posso transbordar no outro se eu estou cheio, né? Não tem como um copo vazio não transborda. Então, procure se encher, procure estar sempre no seu ponto máximo para poder transbordar na vida do outro, que assim você vai conseguir ajudar muito mais do que tentar nivelar todo mundo por baixo. Veja sempre as coisas com pensamento crítico, não fica aceitando tudo que as pessoas te falam de olhos fechados, de ouvidos fechados, sempre tem o pensamento crítico. E se você está pensando em cancelar a gente aí, que é moda cancelar as pessoas na internet, se você está pensando em cancelar a gente por causa desse episódio, a gente falou alguma coisa aí que te feriu, que deixou você chateado, em vez de cancelar a gente, veja com pensamento crítico, corre lá no Instagram, converse com a gente no direct, que a gente vai ter um prazer de debater com vocês. Valeu, tamo junto. Valeu. Boa. Galera. Isso aí. Já pegamos aí, né, Alisson? Então é isso aí, gente, ó. Só para encerrar, eu acho que eu encerro, sabe, com a palavra equilíbrio. Nem muito coletivismo, nem muito individualismo. Vamos tentar levar na balança, colocar na balança aí e levar a vida na boa, sem confusão, sem extremismo, tanto para um lado quanto para o outro, que isso não leva a nada. Diz aí, Alisson. Seria equilibrismo? Não. Aí não orna. Não orna. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até o próximo. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima aí. Valeu.